dia, Raulney Santos, Jailson Vasconcelos. Bom dia você, ouvinte da Rádio Clube. Nosso tema de hoje é grande rede que despreza um cliente por um parafuso. Isso mesmo, hoje na coluna Gerenciar no Século XXI vou contar algo que aconteceu na semana passada com um cliente de uma grande loja de móveis em um grande shopping da cidade. Ele foi ignorado, mal atendido por um parafuso. Isso mesmo, vamos melhorar nossas habilidades em lidar com o cliente? Com esta história, vamos lá? Este cliente já comprava nessa loja há mais de 20 anos, a loja de móveis e utensílios para o lar, uma grande rede nacional. Ele e sua família já compraram, por exemplo, camas, racks, tapetes, guarda-roupas, armários, mesas, cadeiras e muitas outras coisas. Não se trata de uma loja de preços baixos, ela é uma referência em móveis. Ao comprar seus móveis, você tem a opção, você como cliente, de levar e montar você mesmo ou pagar para a entrega e um montador fazer esse trabalho. Este cliente muito experiente já monta a maioria dos próprios móveis sem nenhum problema. Mesmo porque, ele destaca, os móveis são excelentes, tudo vem com manual, todas as peças vêm contadas, inclusive todos os parafusos. E é com um parafuso que começa o problema. O cliente de nossa história estava feliz ao montar um gaveteiro para o quarto, com 4 gavetas. Ele estava no final da montagem, quando então um parafuso quebrou e danificou o trilho. Logo, por causa deste parafuso e deste trilho, a gaveta não poderia ser posta e não poderia ser montado o gaveteiro de roupas. Mas o cliente ficou tranquilo. Acreditava que ao chegar à loja, tudo seria resolvido. Ele estava disposto a comprar o parafuso e o trilho para colocar no lugar. Afinal de contas, ele próprio quebrou na montagem e sua esposa ficar satisfeita. Afinal de contas, nenhuma esposa gosta de um gaveteiro no meio da sala esperando ser montado. O cliente então vai à loja, isto ele faz há 20 anos, mas não sabia que iria encontrar com um gerente indiferente. O ar boçal já deixou o cliente um pouco preocupado. Mesmo assim, conversaram, o gerente insistia em afirmar que o problema era do cliente. Afinal, ele fez a escolha, o cliente, de levar um móvel e montar em casa ele mesmo. O gerente informou, depois de muito esforço, o telefone de um vendedor da loja, que seria o intermediário entre o cliente e um montador, que não se sabia onde estava. Ou seja, o cliente teria que passar as fotos para o vendedor, que passaria para o gerente, e passaria para o suposto montador, que ali trabalhava há mais de 18 anos. Na verdade, nem se sabe se este montador existe. No dia seguinte, depois de passar mensagens e mensagens, o cliente retorna à loja, pois ninguém lhe dava respostas. Foi informado por outro vendedor que o gerente e o vendedor anterior, intermediário da conversa, estavam de folga e o montador só trabalhava no horário da tarde. Uma semana se passou e ninguém sequer orientava o cliente de onde comprar o parafuso e o trilho da gaveta. Enfim, o cliente resolve procurar no centro da cidade por conta própria uma loja especializada, uma madeireira. E então conseguiu comprar por R$7, isto mesmo. Olha que ele gastou muito mais do que isso, só de gasolina, para ir diversas vezes à loja, sem contar em pagar o estacionamento 2 ou 3 vezes para conseguir falar com o gerente. Bem, ele compra então o parafuso e o trilho por apenas R$7. Terminou a montagem do móvel em 5 minutos e até hoje espera o retorno do vendedor, do gerente e do montador. Caro ouvinte, depois de vivermos este período intenso de pandemia, onde os negócios foram abalados, inclusive o setor de móveis, mesmo desta loja de grande porte, precisamos pensar sempre que o cliente precisa ser ouvido. Um pequeno detalhe, um parafuso pode afastar grandes possibilidades. Este cliente, por exemplo, me disse que já contou este fato para mais de 50 pessoas, entre familiares e amigos, todos clientes desta loja. Bem, para refletir, escute esta historinha. Conta a lenda de um país que perdeu uma guerra, pois na batalha final, um pequeno parafuso, que é chamado de cravo, caiu da ferradura de um cavalo e com isto se perdeu a ferradura.
Com a perda desta ferradura, o cavalo teve problemas e perdeu o cavalo. Com a queda do cavalo, se perdeu o general e com isto se perdeu a guerra. Se você tem clientes, pense neste toque para seu estoque não ficar parado. Se você quiser falar comigo, acesse www.flaviofelix.com. Um forte e fraterno abraço e até a próxima semana.